Pré-requisito 3 e 4, isso aqui é mais um pré-cálculo, matemática básica. Aqui não tem muita derivada, não. É só lembrar que quando você tem uma fração, você pode escrever com uma potência negativa. E quando você tem uma raiz, você escreve com uma potência fracionária. Então, quando você olha para essas funções, parece que não pode usar a regra do expoente, porque não está no formato x elevado a um número. Mas, usando as propriedades de potência, né? Expoente fracionário, expoente negativo, você manipula no formato x elevado a um número para depois aplicar a regra do expoente. Ok? A gente vai usar isso nessa aula de hoje. Sempre que aparecer, então, 1 sobre x, a gente vai escrever no formato expoente negativo. E depois, se precisar derivar essa função, a gente vai derivar no formato x elevado a menos 1. Baixo menos 1, x elevado a menos 1, menos 1, que é igual a menos 2. Beleza? A mesma coisa vale para a raiz. Como eu sei que a raiz de x é x elevado a meio, para você derivar a raiz de x, você tem que derivar no formato x elevado a um número. E a regra é a mesma. Fica meio x elevado a meio menos 1. Ok? Então, esses são os pré-requisitos que você precisa para acompanhar a aula de hoje. E esses conceitos aqui são extremamente importantes para você passar em cálculo de primeira. Claro que você não tem que saber a matemática básica toda, mas algumas regrinhas, como essas duas aqui, ó, a regra 3 e a regra 4, a gente vai usar demais. A equação diferencial que a gente vai trabalhar na aula de hoje é essa aqui, ó, 2x ao quadrado vezes a derivada da função, mais 3x vezes a derivada da função, menos a própria função igual a zero. Perceba que é uma equação diferencial, porque é uma equação que envolve derivadas. Basicamente, você tem que imaginar uma função em que, quando você coloca a derivada segunda aqui, a derivada primeira aqui e a própria função aqui, vai fazer essa igualdade ser verdadeira. É isso. Nesse exercício, a gente vai verificar se raiz de x é uma solução, se xLN de x é uma função e se 1 sobre x é uma função. Para você resolver esse exercício, a gente vai basicamente descobrir quem é o y, quem é o y' e quem é o y duas linhas. Derivada primeira, derivada segunda, derivada terceira. Depois de encontrar essas três derivadas, a gente vai substituir na equação e verificar se vai ser uma igualdade correta. Se for correto, é solução. A função que a gente escolheu é a solução. Se não for correto, não vai ser solução. Então, nesse exercício, a gente vai verificar se essas três funções são solução ou não. É uma questão muito comum em provas de equações diferenciais, tá? Então, preste atenção aí. Se você quer passar em cálculo de primeira, esse conteúdo é importante. Bora começar com a letra A? F de x é raiz de x. Então, o primeiro passo, pessoal, é encontrar as derivadas. Raiz de x pode ser escrito como x elevado a meio. Já expliquei isso, né? É um daqueles pré-requisitos. Aí agora a gente vai derivar. A derivada de x elevado a meio, baixo o expoente, expoente menos 1. Só apliquei a regra do expoente. Beleza. Essa é a resposta, então, do y'. Aí agora, para achar o y duas linhas, você vai derivar essa função de novo. Então, se você baixar o menos meio, vezes menos meio que já está lá embaixo, meio com menos meio é igual a 1/4. Eu fiz isso aqui, ó, meio que multiplica menos meio, x elevado a menos meio menos 1. Eu usei a regra do expoente. Entendeu? O expoente é menos meio, coloquei embaixo. Depois eu escrevi expoente menos 1. Meio menos 1 é menos 3 meios. E meio vezes menos meio é menos 1/4. Beleza?
Encontramos, então, derivada primeira, derivada segunda e a função original. Agora a gente tem tudo o que a gente precisa para verificar. É só substituir na função. Aonde tem y', aonde tem y duas linhas, eu vou escrever a segunda derivada que a gente acabou de calcular. Coloquei aqui em vermelho. Aonde tem y', a gente vai colocar essa derivada primeira aqui. Meio x elevado a menos meio. E aonde tem y é a função sem derivar. Então, o y é raiz de x. A gente vai colocar essa função aqui. Ok? Coloquei aqui no lugar do y. E o seguinte, em vez de trabalhar com frações no expoente, eu estou trabalhando com números decimais. Então, em vez de escrever menos 3 meios, coloquei menos 1,5. Em vez de escrever menos meio, menos 0,5. E o y, que é x elevado a meio, eu escrevi 0,5. Só coloquei na notação de decimais porque fica mais fácil. Aí agora é só desenvolver essa equação. Tá? 2 vezes menos 1/4 dá menos 2 meios. E x ao quadrado vezes x elevado a menos 1,5 mantém a base e soma os expoentes, né? 2 menos 1,5 dá meio. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui. 3 com meio dá 3 meios. Eu sempre faço a conta numérica primeiro e depois faço a conta com x. A conta com x vai ficar x vezes x elevado a menos meio. Quando não tem nada, o expoente é 1. Conserva a base, soma os expoentes. 1 menos meio é igual a meio. E depois sobrou x elevado a meio aqui. Agora a gente pode somar todo mundo, né? Porque a base é a mesma. X elevado a meio aparece nas 3 parcelas, né? Então é só juntar menos meio com 3 meio com menos 1. E esse valor vai dar 0. Beleza? Se você fazer essa soma de frações aqui, vai dar 0. 0 vezes x vai dar 0. 0 é igual a 0. O que significa isso? Que a equação é verdadeira. Isso significa que quando a função é raiz de x, essa equação diferencial vai ser igual a 0. Podemos afirmar, então, que raiz de x é solução da equação diferencial. Gente, coloque aí nos comentários se isso aqui foi difícil demais ou se vocês conseguiram acompanhar, tá bom? Para você passar em cálculo de primeira, é importante aprender a fazer esse tipo de questão, tá?